Nossa pregação hoje tem como título: Não somos pingos, mas 3 pontos. Passagem muito conhecida em Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11. Passagem clássica sobre o efeito da palavra de Deus, conforme Ele, Deus, quer, quando a palavra dele é falada, é espalhada, é pregada. Então, Isaías 55, 10 e 11 diz: Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que, primeiro, reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim, todo o segredo destas 2 frases está nessa palavra assim. Assim, ou desta forma, será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu a designei. Vamos orar. Senhor, a passagem desta é tão clara que dá vontade de parar, fechar a Bíblia e apenas meditar nela, para que eu não estrague o que já está dito aqui de maneira tão clara, tão perfeita, pelo teu servo Isaías, inspirado pelo teu Espírito. Tão claro, acho que uma criança entende isto aqui. Mas somos piores do que crianças muitas vezes, duros de entender as coisas, e precisamos de alertas, precisamos de uma abordagem mais clara, mais simples, olhando outros ângulos. E eu gostaria então que tu me desse o privilégio de compartilhar com quem for ouvir estas palavras, está ouvindo, para crescermos juntos nas verdades aqui estampadas. Nos edifica em Cristo, Senhor. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. No versículo 10 já encontramos uma descrição interessante do ciclo da água, antes que ela evapore e volte de volta para as nuvens de onde ela veio. Não vou entrar nesse detalhe, mas é muito curioso como o profeta vai realmente nas várias etapas de utilidade da água ou da neve, que é água de outra forma, as utilidades aqui para a vida humana. Então, como eu falei, o segredo, o toque, é a palavra assim, ou desta forma, da mesma maneira. Então, aí Deus faz a aplicação do que ele tinha acabado de dizer. Ele compara a palavra de Deus com a água. Como? É muito claro. Do jeito que a água vem do céu e faz um serviço aqui na terra, ou vários serviços, como ele descreveu aqui: regar, fecundar, fazer brotar, dar semente. Então ela tem uma diversidade de serviços, a água, serviços que Deus designou para ela, para a natureza. Claro que a água aqui é um exemplo só, tudo isso poderia ser aplicado na natureza de uma maneira geral. As coisas acontecem com um propósito. Então, concentrando na água, você pode olhar para uma água, um pedaço d'água, um pingo d'água, e dizer: você tem um propósito, um floco de neve, você tem um propósito aqui. Você vai fazer isso, ou aquilo, mas exatamente aquilo para o qual você foi criada ou criado, você vai fazer. Aí ela vem, faz o serviço e volta. Mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada de alguma forma, ou como um floco de neve, ou pingo de água, ou um outro tipo de forma qualquer,
comparativamente, ela tem um propósito para ser cumprido aqui na terra. Geralmente esta passagem é aplicada, aliás, corretamente, para o efeito salvador da pregação. Vamos confiar, se Deus quiser Ele vai salvar. A pessoa pode nem ter ouvido direito, ou fingiu que não ouviu, ou esqueceu, daqui a 10 anos se lembrou de novo daquela palavra que ouviu naquele momento no ônibus, à noite, na viagem, e ela se lembra, e Deus então faz aquela palavra germinar e fazer o propósito que Ele queria. Então, confiemos que Deus é um Deus poderoso e que tem propósitos para salvar as pessoas. Ótimo! E é gostoso lembrarmos assim mesmo, e é extremamente importante nunca esquecermos isto. Mas não esqueçamos, irmãos, um aspecto importante, é um outro efeito da pregação da palavra. Sabe qual é? O contrário. Condenação. A palavra de Deus, ela condena. Ela condena de uma tal forma, ela fecha o coração de alguém de uma tal forma que arrepia de medo ao pensar no tanto que Deus fecha o coração de alguém quando Ele quer fechar e não tem quem abra. É a mesma palavra que Ele mandou para dar vida, Ele manda para, não vou nem dizer nem dar a morte, porque os homens já estão mortos em seus pecados, mas Ele lacra aquela morte. Há uma passagem forte, pouco explicada, 2 Coríntios 2, 15 a 16, eu já preguei sobre ela. 2 Coríntios 2, 15 e 16. Eu não vou explicar bem agora não, porque eu não quero desviar do nosso trechinho lá em Isaías. Mas vem bem a calhar, é só um toque que eu quero dar, uma lembrança para vocês, quando se lembrar desse versículo, que é muito comum e muito conhecido até de cor, esse de Isaías 55, mas diz: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Sabe o que isso significa? É que quando nós pregamos aquela palavra, pode resultar em salvação, vida, cheiro de vida para a vida. Bom perfume de Cristo nós somos, porque fizemos isto. Aí quando nós pregamos, e esta palavra não vai levar vida, ela vai levar morte, então aquela palavra tem cheiro de morte para a morte. Aí infelizmente, nesse momento, nós cheiramos mal diante das narinas de Deus como o perfume de Cristo. Não! Absolutamente! Nós somos bons perfumes de Cristo da mesma forma. Então o que importa é que você pregue Cristo. Ao pregar Cristo, você já está exalando um perfume maravilhoso ao Deus respirar. Mas e resultou o que, Senhor, a minha pregação? Qual foi o efeito que tu quiseste que ela tivesse aqui? Não importa. Não importa. Só isso aí daria a pregação inteira. E eu disse que eu não queria entrar, porque essa passagem eu acho fantástica, porque nos anima inclusive a não ficar atrás de resultados. Eu preguei e não se converteu ninguém, nem minha mãe, nem meu cunhado, nem meu primo, meu vizinho, meu inimigo, meu amigo. Eu fiz tudo, preguei para eles e não vejo ninguém se convertendo. Eu não devo servir perante Deus. Meu serviço não tem. Para! Não lhe interessa o que Deus tem para aquele floco de neve ou para aquele pingo d'água. Não lhe interessa. O que interessa é que aquela neve caia na hora certa e cumpra o propósito dela, e a águazinha lá, e você faça o seu propósito de pregar. Então, pense nas duas coisas. Eu vou pregar, e essa palavra tem um propósito. Muita coisa acontece depois de uma boa chuva.
Aliás, uma mesma chuva pode fazer germinar aqui uma colheita aqui, ser um excelente resultado, pode provocar aqui um arrombamento do outro lado, ou alagar uma área que não estava bem trabalhada. Não se sabe bem o resultado de uma chuva grande. Deus sabe. Depois de uma boa exposição da palavra de Deus, não se sabe o resultado. Aliás, Jesus disse que o vento vem, a gente ouve a voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então o trabalho do Espírito Santo é misterioso mesmo. E é para ser. Isso não deve nos perturbar. E qual é o resultado então do trabalho do Espírito Santo numa determinada pessoa? Depois que cai a chuva da palavra na alma da pessoa, e vai ser o que daí? Não sei. E você não sabe. Pastor, também confuso esse negócio. O senhor disse que não sabe, vai ser para um lado, vai ser para o outro, vai dar salvação, vai dar condenação. E tudo que o senhor diz aqui é que se der um ou é o outro, está tudo bem. Diante de Deus, porque nós somos o bom perfume dele e façamos nosso trabalho e o propósito é dele e pronto. Mas quer dizer com isso o quê? Eu tenho um objetivo muito claro com vocês. Lembrar que com essa revelação aqui, nós precisamos orar pelos que ouvem a palavra de Deus, diretamente de você, da pregação do púlpito da sua igreja, de um livro que um amigo seu deu para alguém, um irmão deu para outro, e você sabe que aquela pessoa está exposta à pregação. Você lembre-se de que essa pregação vai cair naquele ouvido, nunca de uma maneira casual, não de uma maneira aleatória, por mais misteriosa que seja, não significa que não tenha um propósito claro, divino por trás disto. Isto é importante para valorizar a pregação que você diz. Quantas vezes você pensa, eu devo falar do Evangelho, o pastor vive dizendo isso, a Bíblia manda mesmo e tal, eu devo falar do Evangelho, até com desencargo de consciência, e fala, ou até com boa vontade mesmo, não é por obrigação, mas gosta e prazer, mas não passa muito disto. É como dizer, você soube da novidade, vai ser feriado, dia tal e tal, é uma novidade, você passou para alguém, uma curiosidade qualquer, uma boa notícia, eu tenho uma boa notícia para você, fala da salvação, que é ótimo isso, mas é muito mais fundo do que isto. Senhor, eu preguei hoje a tua palavra, vou dormir agora, estou na minha cama aqui já apagando, mas naquela hora, na hora de sentei ao lado do almoço daquela pessoa, eu preguei a tua palavra. Isso não é pouca coisa não. Um pingo d'água tem uma função na tua mente para desempenhar nesta terra, lá no meio dos Alpes, sei lá onde, aí no sertão desse mundão aí, e a tua palavra foi pregada pela essa língua, para o coração de um ser humano que tu criaste. Isso é grande, gente. Um dos piores defeitos nossos é desvalorizar coisas espirituais que têm importância, e banaliza. Nunca banalize uma palavra que saia da sua boca sobre Cristo. Então eu quero sugerir 3 sugestões para essa oração, e é só o que eu quero. Primeira, expressar a confiança de que Deus tem um propósito para aquela pregação e para a pessoa que ouviu, e que Deus tem o poder de realizar aquele propósito. Expresse e diga isso para Ele. Não foi à toa. Não foi à toa. Segundo, interceder diante de Deus para que Ele salve, se quiser, os que ouviram. O fato de eu dizer que a nossa pregação pode resultar cheiro de vida para a vida e cheiro de morte para a morte, e que independente disso nós somos o bom perfume de Cristo, não significa que vai gerar em nós uma espécie de um indiferentismo. Estou nem aí, preguei, oh, coisa boa, sou bom perfume de Cristo, tudo que eu quero na vida, com essa